Bom, estamos aí novamente com o Fabrício, falando um pouco mais ainda de tecnologias especiais, hoje falando da tecnologia Hatching Cool para a gente. Então o Fabrício vai dar um aporte geral aí de como funciona essa tecnologia, o que está acontecendo no nosso país com relação a essas novas tendências. Então aproveitem, pessoal. Vamos lá, pessoal. Mais uma vez aqui, monopolizando o canal do Ziliane, mas assim, Imagina. por uma boa causa, né? Falar um pouco de tecnologias e trazer um pouco de conhecimento para vocês dentro daquilo que eu faço hoje no mercado. Então, falando um pouco agora da tecnologia Heat and Cool, né? A tradução literal seria aquecer e resfriar, né? Basicamente, o processo é justamente isso: é você aquecer o molde com vapor. E eu vou explicar o porquê a gente utiliza o vapor, e resfriar com água industrial, água gelada. Bom, esse processo não é um processo também tão novo, né? É um processo aí que está no mercado também há uns 15 anos, mais ou menos, né? Ele nasceu no mercado de eletroeletrônicos. Na verdade, quem puxou essa tecnologia para o mercado foi a Sony, no Japão, na fabricação dos televisores LCD, tem aquele acabamento Black Piano. O Black Piano ele provém, aquele acabamento provém desse processo, né? E hoje a gente trabalha com a Abiman Engineering. A Abiman Engineering é uma empresa sul-coreana. Na verdade, ela é a antiga Yudo Sans, do grupo Yudo, Câmaras Quentes, né? Você tem o grupo Yudo, abaixo do grupo você tinha a Yudo Sans, né, a Yudo HRS, e tinha a Yudo Sans, que fabrica essa tecnologia. Houve uma modificação aí no grupo. Hoje, essa divisão hoje se chama Abiman Engineering e tá fora dessa estrutura, né? Então, essa tecnologia é construída na Coreia do Sul. Consiste no equipamento que gera vapor saturado, né? A temperaturas que podem chegar a 230, 240 graus. A temperatura que ele atua hoje cobre a maioria dos materiais que a gente tem no mercado, né, que demandam esse tipo de tecnologia, né? Então, assim, foi amplamente utilizado e difundido para a fabricação de televisores, mas o que a gente sempre percebeu é que para esse mercado era uma utilização meio que visual, né? É moda. Hoje a televisão ela é bonita, Black Piano, amanhã sem a borda, com borda infinita, preta com bolinha rosa. A gente teve os televisores lá no passado, aqueles gabinetes com acabamento de pintura, como se fosse um aço escovado, alguma coisa desse tipo. Então, assim, para esse mercado, Ziliane, a gente viu que ele ia acabar sendo passageiro. Mas a gente percebe, por exemplo, a indústria automotiva é um mercado grande e que vai ter uma certa demanda. Por exemplo, você tem peças hoje que já não precisam ser pintadas para ter o acabamento final. Com esse processo você consegue ter a peça já na cor final. Hoje você tem uma certa tendência em alguns casos até o acabamento Black Piano. Então, assim, isso vai também, já está começando a gente já tem sistemas funcionando aqui no Brasil com essa aplicação e tem outros desenvolvimentos em andamento, né? Mas, basicamente, o processo ele consiste em o quê? Antes do molde fechar, eu aqueço esse molde com vapor. Por que o vapor? Porque o vapor tem 6 vezes mais, a 100 graus, o vapor tem 6 vezes mais energia acumulada do que, por exemplo, a água. Porque o que eu ouço, mas tal empresa tem a tecnologia, mas com água. Como é que você justifica? Qual a diferença? O sistema com vapor vai aquecer mais rápido, justamente pela quantidade de energia que existe acumulada. Ele vai ser mais eficiente. A gente não tem limitação em geometria do produto, a gente pode trabalhar peças pequenas e até peças grandes. Então a gente fornece sistemas para máquinas injetoras de 200 toneladas e para máquinas injetoras de 4.000 toneladas. Então a gente não tem essa limitação. Mas qual é o pulo do gato do processo, então? A gente trabalha na temperatura de TG ou TM do material, certo? O que essas temperaturas trazem para nós? Para quem está assistindo, fica aí uma recapitulação. Não sabe o que é TG e TM, vai lá no material do Senai, do curso técnico, para ver o que é de novo. Pode abrir um vídeo falando disso. Basicamente, nessas temperaturas,
é onde a gente começa a ter mobilidade de molécula, certo? É onde as moléculas dos materiais começam a ter mobilidade. Então, por que a gente trabalha nessa temperatura da cavidade? Justamente para ter isso, mobilidade. Com essa mobilidade, com essa característica que eu imprimo no processo, eu tenho uma série de benefícios. O alto brilho é só uma delas, mas eu tenho redução de pressão de injeção, porque o material flui com mais facilidade. Se eu consigo ter mobilidade na área externa da cavidade, e eu consigo ter mobilidade de molécula ali. Então, eu consigo fluir com o material ali com mais facilidade. Então, quando você pega uma peça que tem 3 milímetros de espessura, no processo convencional, o que acontece no processo convencional, geralmente? Mesmo com o molde aquecido, tá? Material que toma contato com a parede do molde vai congelando. Então, você tem uma camada de altíssima viscosidade ali. Então, aquele material já não tem mobilidade. Isso falando do processo convencional. Quando a gente começa a trabalhar com o processo heat and cool, eu tenho mobilidade naquela área. Então, eu tenho 100%, vou colocar assim, 100% da parede, da seção de parede, para trabalhar. Já no processo convencional não tenho isso. Então, quais os benefícios que eu tenho quando eu trabalho com esse processo? Eu elimino linha de emenda, eu elimino afloramento de fibras ou cargas incorporadas no material, eu tenho alto brilho, eu consigo copiar a cavidade com melhor propriedade, ou seja, qualquer micro detalhe que eu tenha na cavidade, eu consigo copiar e ter isso na peça. Peças que tenham processo de cromo posterior ou algum tipo de acabamento nesse sentido, eu elimino as tensões superficiais do produto. Então, por exemplo, a gente tem casos onde a gente reduziu em quase 50% a quantidade de retrabalho posterior com base para cromo ou pintura por conta do processo. Em alguns casos você consegue eliminar até a pintura. Você consegue se conseguiu desenvolver a cor, se injeta na cor e você só tem que passar um verniz para poder dar resistência a risco. Que bacana. Então, assim, é um processo, Ziliane, que para automotiva, principalmente, está gerando muito interesse, já tem sistemas funcionando aqui, que a gente já desenvolveu a aplicação, e tem outras aplicações que estão aí por vir. Então, assim, ele tem uma série de benefícios nesse sentido. Então, assim, no processo de injeção, aquilo que eu falei agora, você elimina a linha de emendas porque o material ele flui, como ele consegue fluir com mais velocidade, eu consigo eliminar totalmente as linhas de emenda. Não tenho linha de emenda quando comparado com o processo convencional. Então, assim, tem uma série de benefícios, né? Então, qual é o investimento, Fabrício? Ziliana, a gente está falando aí, partindo dos sistemas menores, $50 mil até... Não, perdão, 50 mil euros, chegando até 100 mil euros nos sistemas maiores. Tá? O que o cara precisa efetivamente? Ele precisa de um projeto de molde específico para isso? Uma coisa, isso era algo que eu ia começar a falar. O molde ele tem uma certa característica, tá? E a gente chama, na verdade, o que tem de diferente? Primeiro, a gente indica a utilização de aço inoxidável na construção, tem que ser um material tenaz, tem que suportar essa troca de calor intensa, né? Sobe e desce, sobe e desce. Outra coisa que é importante, na verdade é o principal do processo, um molde para esse processo a gente trabalha com canais conformados. Que são os canais conformados? Deixa eu ver se eu consigo alguma peça aqui para poder mostrar. Vamos imaginar isso aqui. Não é o caso aqui, mas isso aqui é um estojo, parece um ovinho, né? Mas é um estojo de fone de ouvido, né? Não sei se dá para ver bem aí. Sim. Mas imagina, ele é todo arredondado, né? Então, se eu fosse fazer isso aqui com acabamento em black piano, alguma coisa assim, com alto brilho, o que eu faria, né? O canal teria que seguir esse formato. Agora, você pode pegar isso aí e usar, vamos dizer assim, usando a imaginação. Vamos colocar aí, por exemplo, a lente de um farol de carro. Vou fazer a cavidade dela. Geralmente, vamos dizer assim, é cavidade, porque é a superfície A que você quer, o acabamento, né? É onde você aplica. Então, você imagina, tem que usinar os canais de acordo com aquele formato. E por que isso, Ziliane? Porque eu preciso transmitir essa temperatura que o vapor tem, essa energia que ele tem, de forma uniforme. Então, assim, transmitir isso de forma uniforme, injetei e tenho a peça perfeita, também tem que retirar isso de forma uniforme, né? Porque os mesmos canais que circulam o vapor vão circular a água de resfriamento. É tudo pelo mesmo canal. Então, assim, existem técnicas para você construir uma ferramenta dessa. Você pode utilizar
convencional, tá? É possível, dependendo da peça. Tem uma outra técnica que foi desenvolvida pela própria Abiman, pela própria Udo, que chama de Diffusion Bond, que é o quê? Voltando um pouquinho na história da humanidade, quando você jogava uma granada contra um tanque, estamos falando de Segunda Guerra Mundial, tá? Pela temperatura e condições de pressão, a carcaça da granada se fundia à carcaça do tanque. Então, vamos dizer assim, a Udo desenvolveu um processo que remete um pouco isso, que é a solda em nível molecular de chapa de placas de aço. Então, você começa a imaginar o quê? Peguei uma peça bem complexa, usinei os canais dela em fatias, junto tudo, coloco numa autoclave e por pressão e temperatura eu consigo formar um macho, consigo formar um postiço. Depois eu só faço a usinagem mais fina dele e coloco no molde. Então você vai poder ter canais que sobem, descem, pegando formatos extremamente complexos com esse tipo de tecnologia também. Então, assim, hoje é uma tecnologia que une o equipamento ao molde. Na verdade, todas são. Você tem essa união, né? E também acontece da mesma maneira. A gente dá todo o suporte. Por exemplo, os projetos que a gente tem, projeto que a gente tem em andamento hoje, na verdade, acho que posso comentar, porque já vi na internet, mas foi com a CGE de Mauá. É uma peça para Volkswagen, é um aplique de painel para o novo Polo. Então, toda aquela moldura que vai dentro do painel ali, feita em black piano, e tem uma outra que tem um acabamento parecido com fibra de carbono. Então, assim, foi um processo que a gente participou junto com eles, auxiliou na construção da ferramenta, e hoje aí eles saíram na frente aí no mercado automotivo com essa tecnologia, né? Mas a gente enxerga também que é uma tecnologia que tem aplicações em vários campos, não só automotiva, né? Eletroeletrônica, tem muito mercado, né? E a forma de construção hoje está mudando, né, de manufatura subtrativa para aditiva e vai facilitar muito essa questão, né? Sim. Fazer a cavidade, fazer os canais você tem essa possibilidade, você tem aí tem a manufatura aditiva também para isso. Acho que ainda não tem tanto histórico dentro desse processo, né? Hoje a usinagem ainda, diria que 70% a 80% dos casos. O Diffusion Bond também é uma possibilidade. Hoje a gente tem uma ferramentaria. Na verdade, hoje esse processo, é interessante dizer, a gente, pela proximidade das empresas, e até vamos dizer assim, são empresas irmãs, hoje a gente tem uma parceria muito forte com a Udo na parte de câmaras quentes. Então, quando a gente tem projetos dentro desse processo, a gente trabalha em conjunto. Então, a Udo na câmara quente, se você me permite dizer, a gente tem um parceiro também na parte de mods, que é a Union Mods lá de Joinville, e a CTM, que é a parte de tryouts. Inclusive, a gente vai ter um equipamento operando na CTM lá em Joinville, que é a Centro de Teste de Molde, mais 1 ou 2 meses aí. Então, quem quiser provar a tecnologia, tecnologia vai para lá. Vai poder testar. Vamos trazer para cá também, Fabrício. Vai poder. Na verdade, eu até já pensei nisso, mas, cara, existe uma sinergia bem legal nesse grupo de trabalho que a gente criou. Então, assim, lá já está tudo pronto, e está perto aqui de São Paulo, né? É verdade. Umas horinhas aí de carro ou um voo só. Foi feito, a gente tem um molde que se utiliza lá na Europa, que a gente chama de dish mold, ele parece um prato, né? Então, assim, ele foi feito nesse formato para poder simular os canais, tem uns postiços nele para poder simular a linha de emenda. Foi feita uma cópia desse molde, então esse molde tem uma cópia aqui no Brasil. Mas o legal lá é que a gente vai poder testar várias possibilidades, entendeu? Por exemplo, é um processo que, se você pegar, por exemplo, o agente de expansão, na superfície A, você pode ter uma peça livre totalmente dos traços do agente de expansão. Ele permite isso. Por conta da alta temperatura, o material acaba recobrindo, né? Quando você pega a superfície B, que não é a parte de aparência, você vê todos os traços de aparência, né? O processo Mussel, ele pode deixar alguns traços também, por conta do nitrogênio. E a união dos dois pode sanar isso. Pode sanar isso, entendeu? Então, para peças de aparência onde você quer usar um Mussel, você pode combinar os dois processos, né? Você pode combinar o heat and cool com injeção a gás. O que traz de benefício, Fabrício? Você aumenta ainda mais a retirada de material.
O material, como o núcleo fica mais quente, ele aumenta o núcleo quente de material, eu consigo retirar mais material. Então, assim, é um processo que também tenho, acredito, vamos dizer assim, eu acredito em todos os processos que eu trabalho, porque eu pude, tive treinamento em todos eles, vi as possibilidades, conheço as possibilidades, mas também é um processo que eu acredito que vai, de certa maneira, vai tomar conta, entendeu? Porque você pega, por exemplo, na automotiva, você conseguir eliminar a pintura de determinadas peças para poder... Ganho enorme. O ganho que você tem nisso, né? Você não tem uma cabine de pintura, e aí a cabine de pintura te traz uma série de outras dores de cabeça, você tem que ter licença disso, licença daquilo, você tem que tratar toda a água que sai da cabine, porque você não pode... É uma série de coisas que te trazem benefícios, né? Dúvida. E o processo... Como é que o ciclo, Fabrício? Aumenta? Vamos lá. Melhora? O ciclo de trabalho tem algumas possibilidades aí. Quando você constrói a ferramenta, ele pode ficar menor ou igual a um ciclo convencional. Tá. Se você pegar um molde já existente, a tendência é que ele aumente. Por quê? Porque os canais não foram concebidos para o processo. Tá certo. Então, em alguns pontos, de repente, o canal está muito mais distante da cavidade do que em outros. Então, eu vou ter que aumentar o tempo de circulação de vapor até a temperatura, porque aquele ponto em específico você não consegue aquecer. E também tem o problema que é o seguinte: se você aqueceu, você tem que resfriar. Precisa de mais tempo para resfriar. Então, a gente já fez alguns testes aí no passado, e o tempo ele aumenta. Agora, quando o molde nasce para o processo, ele pode reduzir ou manter. Mas o importante é que se tenha na cabeça a seguinte condição, né? É o acabamento da peça, redução de refugos. Uma coisa que eu não citei lá atrás naqueles benefícios: eliminar linha de emenda, melhoria de brilho, eliminar afloramento de cargas ou fibras incorporadas. Em alguns casos, você tem a opção: posso reduzir a espessura de parede ou posso cair para uma máquina injetora menor. Fica a critério do freguês. Fica a dica aí. Entendeu? É aquele negócio. Você pode ter o mesmo comprimento de fluxo na peça, mas uma espessura menor. Aí eu vou manter a máquina. Ou eu posso ter uma espessura maior, igual, mas posso ter uma máquina injetora menor, alguma coisa desse tipo. Então, isso que é interessante. Os processos eles vão te dar essas condições, entendeu? Isso que eu acho que é legal. Para o pessoal entender um pouco dessa tecnologia, tem como o pessoal visualizar isso no site da Plastic Solutions? Tem um vídeo lá, é um vídeo até um pouco antigo, né? É até por isso que eu estou trabalhando na atualização, porque eu estou montando animações. Eu quero trabalhar com animações para as pessoas entenderem melhor o que o processo faz. Mas tem um vídeo lá que dá para perceber isso. Também tem um material que a gente pode divulgar também sem problema nenhum. Mas dá para ver. Lá tem um vídeo, na verdade é um vídeo linkado do YouTube, né, da própria página da Abiman no YouTube, que demonstra lá como ele funciona, a hora que ele está aquecendo, a hora que ele está resfriando, como funciona a injeção. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo prático que eu peguei há bem mais de 10 anos em Manaus. Injeção de um LCD de 32 polegadas, com esse processo. Você pega uma moldura dessa, o que você imagina, né? Eu vou injetar, vou tentar colocar uma câmara quente, né, para eliminar linha de emendas e tal. Canal frio, normal. Um ponto aqui, um ponto na parte de cima e 2 nas extremidades. A primeira coisa que você fala assim: puxa, isso aí vai dar umas linhas de emenda aí, né? Sem linha de emenda. Por quê? Percorre a cavidade com facilidade. Então, assim, o que eu economizei aí? Uma câmara quente no molde? Então, assim, isso é só um dos pontos que você tem aí de benefício, né? Então, e comparado com outros processos, você comentou lá no início da indução. O processo de indução eu conheço um pouco. A gente tem uma empresa que concorre com a gente no mercado mundial, que é uma empresa com base na França, né? Eu vi isso já. Tem uma série de limitações, né? As temperaturas são definidas em projeto. Depois que você define isso, os indutores são dimensionados de acordo com essa temperatura. E aí, a hora que vai para o processo, você não pode alterar muito daquilo que está fora, daquilo que está no projeto, entendeu? Porque você corre o risco até dos indutores abrirem, e aí você tem que desmontar molde e tudo mais. Ou seja, é mais simples e tem uma liberdade de processo maior. No nosso caso, cara,
O maior pulo do gato está no próprio molde, entendeu? A construção da ferramenta, os canais conformados. O equipamento ele faz parte do processo, mas você tem a liberdade. Fala assim, pô, vou aumentar a temperatura. Não vai te danificar em nada o molde. O molde está lá, ele vai suportar a temperatura. Ele foi construído um aço específico para aquilo, né? Para alta tenacidade. Então, você não vai ter problema nenhum. Então, assim, é um processo, eu pelo menos considero o processo dentro dessa vertente hoje de processo de injeção especial, para essa aplicação eu acho mais, vamos dizer assim, é o mais livre de todos, né? Você tem liberdade total para trabalhar, não fica amarrado em certas características. Muito legal, Fabrício. Mais uma vez agradecemos aí Eu que agradeço. a presença. Vamos trazer tecnologia para o mercado. Sem O mercado dúvida, brasileiro, brasileiro precisa disso. A gente tem. É o que eu sempre falo, tá? O mercado brasileiro tem profissionais tão gabaritados quanto os profissionais que estão lá fora. A gente só precisa abrir e dar oportunidade, entendeu? A gente tem tanta capacidade quanto o pessoal que está lá fora. É óbvio, é legal você assimilar informações e tecnologias que vêm de fora, mas eu acho que a gente pode desenvolver o nosso mercado tranquilamente aqui. A gente tem profissionais para isso. Legal, Fabrício. Muito obrigado aí. Eliane, eu que agradeço. Faremos outras. Vale, beleza, eu que agradeço. Não esquece. Tá bom. Vamos conversar. Um abraço. Tá bom? E com relação aos materiais, aí podemos subir sim, sem problema. Tá? Eu vou preparar na próxima semana eu preparo um material legal para poder disponibilizo para você e a gente sobe aí disponibilizar no seu site. Obrigado. Valeu. Obrigado mesmo.